Ok, meus irmãos, nós vamos ver então a terceira doutrina, finalmente, né? Depois de 6 aulas, vendo a respeito da doutrina, a respeito de Deus, vendo vários aspectos até complicados, nós chegamos então na doutrina acerca de Cristo, ou a cristologia, assim que a gente fala quando falamos em teologia sistemática, né? Então a cristologia, essa logia sobre Cristo, esse estudo sobre Cristo, é a doutrina que nós vamos estar observando agora. E na introdução eu coloquei uma definição que é tirado de Calcedônia, né, do Concílio de Calcedônia. E talvez sejam muito conhecidos por irmãos aqui, se já tiveram algum contato com o catolicismo. Diz assim essa definição de Calcedônia do ano 451. Fiéis aos santos padres, todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, em todas as coisas semelhante a nós, excetuando, é certo, o pecado. Essa definição aqui foi feita em Calcedônia no ano de 451. Porque desde o começo da história da igreja, uma das doutrinas que mais foi atacadas ou deturpadas era a doutrina a respeito de Cristo. Então, desde cedo, os cristãos tiveram que se reunir e formularem definições a respeito de quem é a pessoa de Cristo, né? Qual a importância de Jesus Cristo, o que ele é, será que ele é um homem somente, será que ele é Deus somente? Será que ele é Deus que tomou a posse de homem? Será que ele é um homem que ascendeu à iluminação divina, né? Então, havia muita confusão sobre isso. E aqui no ano de 451 a gente tem essa definição final, que resume bem qual seria, então, uma definição mais precisa a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Okay? No livro básico que a gente está usando, que é o livro do pastor Marcos Granconato, é descrito assim a respeito da cristologia. Os cristãos creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus homem, impecável, que morreu em lugar do ser humano, a fim de que, pelo seu sacrifício, o homem recebesse remissão dos pecados, que ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia e está vivo, sustentando o universo, intercedendo a favor dos crentes e aguardando a chegada do dia fixado para a sua volta. Então nós temos essa definição baseada em várias passagens da Bíblia, que nós já vamos olhar, que ensinam muito bem a respeito de quem é Jesus. Ele é Deus homem, ele não é somente homem, ele não é somente Deus, mas ele é Deus homem, 100% homem, 100% Deus, que não cometeu pecado e que morreu no lugar do ser humano. Pois é dessa forma que a gente encontra a nossa salvação. É o que vai nos dizer Efésios, capítulo 1, verso 7. Vamos lá ver? Efésios, capítulo 1, verso 7. Diz assim, Efésios 1, 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Vamos ler o 8 também. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Ou seja, a gente vê que é pelo sangue de Cristo que a gente tem a remissão dos nossos pecados. Isso aqui é muito importante, porque nós vamos ver grupos, seitas ou grupos heréticos que vão querer trazer outros elementos para a remissão do pecado, né? Então, por exemplo, os católicos, eles entendem que a salvação se dá, sim, por meio de Jesus, mas que cabe a você, por meio de suas penitências, se purificar ao ponto de conseguir ir ao céu, né? Então, se você não está purificado o suficiente, então você precisa
passar pelo purgatório a fim de que você chegue ao céu. E isso se você tiver sido batizado na Igreja Católica, e isso se também você fizer parte da Igreja Católica. Se você rejeita a Igreja Católica Romana, se você não foi batizado, você está no inferno. Basicamente é isso que eles vão dizer, né? Então perceba que dentro da visão católica, a lógica da salvação está voltada para sim, Cristo que paga pelos seus pecados, mas você tem uma certa obra que tem que fazer, essas penitências, esses crescimentos na sua fé, mas está debaixo da égide católica, mais o batismo católico. Então se você não passou por esses elementos, você não está salvo, né? Talvez você vá para o céu, mas antes você vai ter que passar por um purgatório, a fim de que por meio da penitência, desse sofrimento pós-morte, você finalmente se torne apto para estar para o céu, porque você tem que estar totalmente purificado. Mas aqui em Efésios 1,7 diz: no qual temos a redenção, pelo seu sangue a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. É pela graça que nós temos a remissão dos nossos pecados. É pela graça que nós temos acesso à salvação, à redenção, à remissão dos nossos pecados. É pelo sangue de Cristo, somente isso. Por isso que nós protestantes dizemos solos Christus. Somente em Cristo há o perdão, a remissão dos pecados. É somente pelo sangue dele. Outro grupo também que vai deturpar essas questões seriam os adventistas, né? Onde eles vão entender que de certa forma Satanás participa da remissão dos pecados dos homens. Então eles vão interpretar lá no Antigo Testamento uma oferta que era dada a Azazel, ao deserto de Azazel. Então eles pegavam esse bode, botavam a mão sobre esse cordeiro, né? E aí passava por meio da oração os pecados, entre aspas, tá? Passava entre aspas, os pecados sobre esse bode e largava no deserto. Então seria como se fosse sacrifício a Azazel. Então eles tenderam a pensar que esse cordeiro seria uma espécie de Satanás que está sendo levado para fora do acampamento e levando os pecados juntos, que é um outro erro. A nossa remissão é pelo sangue de Cristo, somente pelo sangue de Cristo. Essa interpretação que eles fazem desse cordeiro sendo Satanás não tem nada a ver. A linguagem ali no Antigo Testamento é justamente do cordeiro que leva embora os nossos pecados. O cordeiro também aponta para Cristo, assim como o outro cordeiro lá que era sacrificado pela remissão dos pecados. Todos os cordeiros, esses sacrifícios, todos são simbolismos de Cristo, apontava para Cristo, o que ele faria com os nossos pecados. E é justamente isso que Efésios está dizendo. Então perceba que é importante, né? É algo que a gente sabe, mas é importante a gente severar isso, porque se nós esquecermos disso, nós abrimos portas para que ideias equivocadas a respeito da salvação cheguem até nós. E a nossa salvação, a remissão dos nossos pecados, se dá única e exclusivamente pelo sangue de Cristo. É o que diz Efésios 1,7, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E é um ato de graça de Deus, não é fruto das nossas obras. Também vemos que Cristo ele ressuscitou, né? E ele está vivo hoje, sustentando o universo. É o que vai dizer Colossenses 1,17. Vamos lá. Queria pedir para a irmã Lourdes ler para a gente. Colossenses capítulo 1, verso 17. Pode ler o 16 e o 17, por favor? Colossenses 1, 16 e 17. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, invisível e invisível, seja trono, seja Soberanias. domínio. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todos, todas as coisas e todas as coisas subsistentes
todas as coisas, nele tudo subsiste, né? Ou seja, as coisas só existem por conta dele, mostrando que Cristo, que é o que está sendo referido aqui, é esse sustentador do universo. Se a gente pegar lá desde o 15, a gente vai ver falando claramente de Cristo. Veja só o que ele vai dizer, a partir do 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Repetindo o que a gente acabou de ler em Efésios, né? Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, e lá no final, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então é ele que sustenta o universo, ele que está sentado à destra de Deus, reinando sobre o mundo. Vemos também que ele intercede a favor dos crentes. Vamos lá em Hebreus 7, 25. Hebreus 7 e 25. Hebreus fica logo depois de Tito, né? Antes de Tiago. Hebreus 7, 25 diz assim: por isso também pode salvar totalmente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Isso aqui é muito interessante, porque Cristo está ativamente atuando hoje, intercedendo por nós também, e aguardando a chegada do dia fixado para a sua volta. Isso é uma outra atividade atual de Cristo. Vamos lá em Atos dos Apóstolos, logo depois dos Evangelhos, antes das Epístolas de Paulo, no capítulo 1 e verso 11. Diz assim: e lhes disseram: varãos galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Então isso é o que nós aguardamos, né? A parousia de Cristo, como alguns vão falar, o aparecimento de Cristo, para nos resgatar deste mundo tenebroso. Isso é um evento em que Cristo está aguardando a chegada deste momento, está guiando a história da atualidade para a chegada deste momento em que ele virá nos resgatar. Aqui são os anjos, né, falando com os apóstolos e os discípulos de Jesus, que estavam ali naquele dado presente, logo após ele ter dado a ordem deles esperarem em Jerusalém o Consolador que ele iria enviar, que era o Espírito Santo. E aí eles seriam revestidos de poder para pregar a todas as nações as boas novas da vinda de Cristo, né? E é bem interessante, porque os apóstolos aqui, eles estavam já esperando a implementação do reino de Cristo. Mas ele diz: olha, não cabe vocês saberem o dia e a hora para isso. Entretanto, eu vos digo agora. E aí ele vai dar toda essa orientação que eu acabei de falar, referente ao Espírito Santo, né? Então, nós estamos vivendo esse momento, e Cristo também, aguardando esse momento da sua vinda para nos resgatar deste mundo. Ok? Então, essa é a introdução geral que a gente pode ver, né, bem resumido, a respeito de Cristo. Mas o que a gente pode pensar sobre a pessoa em si de Jesus Cristo, né? Jesus, lá no slide 4, para quem chegou agora, né? Estou no slide 4. Jesus Cristo é Deus homem. Isto significa que ele tem duas naturezas, a humana e a divina. No decorrer dos séculos, muitos teólogos se reuniram para discutir esse assunto. Os principais concílios que trataram desse tema ao tempo da igreja foram o de Niceia, em 325, Constantinopla, em 318, Éfeso, em 431 e Calcedônia, em 451. Então você vê que desde o começo, quando os cristãos conseguiram se reunir, eles buscaram tratar a respeito da pessoa de Cristo. Veja que o primeiro concílio aqui citado é o de 325, né? E aí fica uma pergunta histórica: por que somente em 325 os cristãos vão se reunir para tratar sobre a pessoa de Cristo? Quem sabe? Por que eles não fizeram isso nos anos 200, nos anos 100 e pouco? E aí, quem se arrisca a dizer? Por que cristãos
de toda ali, espalhados pelo Império Romano. Todos eles se juntaram, que nem foi aqui em Nicéia, num local específico, né? 318 bispos na época lá, não é da Universal, tá? Era da época, né? Pastores daquela época se reuniram e somente no ano 325 eles conseguiram falar sobre isso. Alguém tem alguma ideia? Por que não nos anos 200? Por que não nos anos 100? É proibido, não ainda? Era proibido, né? Lembra, os cristãos estavam sob perseguição, né? É só a partir do século IV, que é aqui o ano 325, nesse começo, onde vai ser tolerado os cristãos poderem então finalmente cultuarem e depois se reunirem. E aqui agora, né, já com o apoio do Império Romano, eles podendo se reunir e finalmente tratar dessas questões, ok? Então o cristianismo ele sempre passou por muitas dificuldades, né? Imagina, heresias ali no meio do povo de Deus, perseguição dos de fora, né? Caçando você e você trabalhando firme para manter a doutrina. Por isso que a nossa fé realmente é um ato de Deus, que nos preserva, que guardou, né? Porque humanamente falando, a paz muito difícil. Mas a gente vê que desde cedo, quando eles tiveram oportunidade, já se reuniram para tratar das questões fundamentais da fé. Porque não se entendia muito bem a pessoa de Cristo, né? É algo realmente revolucionário. Como é que a gente entende uma pessoa que é Deus homem? É realmente algo muito novo. Para nós é fácil falar, Jesus é 100% Deus, 100% homem. Mas esses irmãos tiveram que penar muito para chegar nessa simples conclusão para nós. Ok? Lembra, né? Muitos deles não tinham a Bíblia por completo. A Bíblia não estava nesse formato tão bonito que é um livro que a gente tem. Tudo bem esmiuçado, né? Bem dividido, capítulo, versículo. Não era assim a realidade. Então eles batalharam bastante para poder reunir e elaborar essa doutrina para nós. Por isso que essa doutrina é tão cara para nós, né? Então veja como foi que se deu aí. No slide 5 eu falo um pouco de cada concílio, né? Em Nicéia, nesse primeiro concílio deles, defendeu a divindade de Cristo contra o heregiário de Alexandria, que negava a eternidade de Jesus. Então o arianismo, o que esse herege, que ele tinha por nome Ário, dizia que Jesus ele não era eterno. Ele dizia que Jesus era a primeira criatura criada por Deus. Bem semelhante ao que a seita dos testemunhos de Jeová fazem hoje, né? Vão dizer que Jesus é uma espécie de demiurgo, um Deus menor. Ele não é Deus em si, ele é algo menor, a primeira criação de Deus. Então a primeira coisa que os cristãos fizeram afirmar foi o quê? Não, Jesus é Deus, sem sombra de dúvidas, né? Então a gente percebe que essa crença de Jesus como Deus, pelo menos historicamente datado, é realmente algo antigo. E óbvio, é algo bíblico, né? Basta ler a Bíblia e interpretá-la com cuidado. Mas havia pessoas que entendiam errado, como até hoje há, né? Em Constantinopla, que foi no ano de 381, defendeu a plena humanidade de Jesus contra Apolinário, que dizia que em Cristo o Verbo havia tomado o lugar da alma humana. Então veja que complicação, né? O que ele estava dizendo, esse tal de Apolinário? Ele estava dizendo que Jesus, homem, era uma espécie de avatar do Logos, do Verbo que se fez carne, que se fala em João. Então havia um homem, né, Jesus de Nazaré, normal, e aí veio o Logos e se apossou dele de tal forma que tomou o lugar da natureza humana. Então é uma espécie de avatar, é como se fosse um robô, né? Tem uma máquina, como se Jesus fosse um carro, e aí o Logos está pilotando esse carro. Não, não é assim. Jesus, ele é plenamente humano também. Em Éfeso, concílio de Éfeso, em 431, defendeu a cristologia ortodoxa. Orto vem de reto, né? E doxa de doutrina, então a doutrina reta. Defendeu a cristologia, o estudo a respeito de Cristo correto, contra Nestor, que defendia a existência de duas pessoas em Cristo em vez de duas naturezas. Então havia duas pessoas, havia Jesus Cristo humano e havia o Logos divino. Parece que eles ficavam trocando de papel, né? Para quem gosta de quadrinhos, super-herói, essas coisas, talvez vocês já tenham visto aquele super-herói chamado Shazam, né? Que é como se fosse uma espécie de duas personalidades. Então tem um garotozinho que se encontrou ali em poderes especial
E aí quando ele fala Shazam, ele se torna um super-herói lá, bombado, forte, né? Que nem o Superman. Então a ideia é como se fosse mais ou menos isso. Tem Jesus de Nazaré, o homem, e tem o Logos divino ali, habitando o mesmo corpo. É como se fossem duas pessoas em um único ser. E não é isso. Jesus Cristo, ele é quem ele é, né? Deus homem, não é duas naturezas. E por fim, Calcedônia, no ano 451, negou a doutrina de Eutiques, que afirmava que em Cristo as duas naturezas se fundiam numa só. Que a gente fala monofisismo, né? É uma palavra complicada, mas quer dizer que Cristo, na verdade, é algo novo, né? Então Deus e a natureza humana se misturaram e deram origem a algo novo aí, fundida. Então Cristo é um ser diferente. Pode falar. O termo modalismo se aplica a alguma dessas doutrinas que foram combatidas? Modalismo? Não, o modalismo ele estava referente à teontologia, né? A doutrina acerca de Deus, que queria dizer que Deus se apresentava de diferentes modos em diferentes eras. Então na era do Antigo Testamento era Deus Pai, Jeová, né? Então no período dos Evangelhos, então era Jesus o Cristo. E aí agora, no período agora dos apóstolos e depois pós-apóstolos, né? A era da igreja seria o Espírito Santo, certo? Então não tem a ver com a questão da natureza de Jesus, Cristo, Deus homem, mas tem a ver com o próprio conceito de trindade. Eles não vão dizer Deus é um ser trino, né? Eles vão dizer que Deus é um ser modal. Dependendo da época, ele se manifesta de formas diferentes, que também é um erro, é uma heresia. É semelhante, por exemplo, ao unicismo, então, né? Assim, mais ou menos? Isso, é semelhante ao unicismo. Só que o unicismo não vai dizer que ele se apresenta de formas diferentes, né? O modalismo já destaca essas formas diferentes de se demonstrar. Ele é formas diferentes de Deus, né? E aí eles se perdem nisso. Tá bom? Mas aqui ele está dizendo que Cristo, na verdade, é uma fusão entre humanidade e divindade, e algo novo surgiu, né? E aí é um erro. Não, ele não é uma coisa nova. Na verdade, é o ser divino que se tornou humano, sem deixar de ser divino. E é complexo pensar nisso, né? Mas não é essa fusão. Isso aqui é importante, irmãos, porque a gente está vendo aqui, basicamente, 5 séculos de história da igreja para a gente conseguir precisar, com a qualidade boa, a doutrina a respeito de Cristo. Para a gente ver como é complicado, né? E lembra que aqui foram vários teólogos, pastores ali, discutindo, né, brigando um com o outro, coisa realmente muito efervescente, pessoas que se demonstraram hereges, querendo deturpar totalmente o evangelho, como Ário, né, que disse que Jesus não era Deus. Olha o absurdo, né? Ele foi o ser criado, não o Deus eterno. Então realmente é algo que a gente tem que ter cuidado, porque de vez em quando essas coisas voltam à moda, né? Existem pessoas que até hoje não creem na Trindade. Existem pessoas que até hoje não creem na divindade de Jesus. E nós precisamos ter esse cuidado, entender muito bem quem é Jesus e qual é a sua obra, porque isso é um dos pilares fundamentais da nossa fé. Se a gente deturpa qual é a imagem de Jesus, os seus feitos por nós, nós podemos estar mexendo com a nossa salvação, com a certeza da nossa salvação, que envolve crer e entender o que Jesus fez por nós e por que nós somos salvos, né? Me lembro de momentos que eu estava fazendo de evangelismo, e uma das perguntas que eu gostava de fazer para as pessoas era: por que Jesus teve que morrer na cruz? Entendeu aí a diferença? Eu não perguntei simplesmente por que Jesus morreu na cruz, né? Porque muitos já sabiam, para perdoar os nossos pecados, por nós. Mas aí eu perguntava, por que Jesus teve que morrer na cruz? Quem sabe responder essa pergunta? Por que ele teve que morrer na cruz? Por que Deus não chegou para nós e disse assim: olha, você está arrependido dos seus pecados? Estou. Então tudo bem, está perdoado, vai em paz. Por que Deus não fez simplesmente assim? Por que a segunda pessoa da Trindade, o Verbo, o Logos, né, teve que se encarnar, vir a esse mundo, Jesus Cristo, e morrer na cruz pelos nossos pecados? Quem sabe responder essa pergunta? E aí? É um pouco mais complexo, né? Mas não foi o que Jesus fez por nós? Morreu na cruz por nós, não foi? O pecado, para poder haver perdão de
Muito bem, Genival foi bem em cima. Para se ter a remissão dos pecados é necessário ter o derramamento de sangue puro, né? Isso se dá porque o nosso pecado foi contra Deus, entende? Então a punição tinha que vir, né? Já imaginou? Uma pessoa cometeu uma atrocidade, ok? Matou várias crianças, né? Um assassino voraz e tudo mais. E aí é levado ao julgamento. Então ele chega diante do juiz e o juiz olha para ele e percebe que aquele homem se arrependeu do que ele fez. Não, estou arrependido, foi um ato de loucura minha, insensatez, estava movido pela ira, pela vingança e tal, e eu estou arrependido. Aí o juiz se apieda dele e diz: ah, tudo bem, está perdoado a sua falta, vá em paz. Será que esse juiz está sendo justo? O que vocês acham? Não, né? Está sendo misericordioso, bondoso, mas ele não está sendo justo. Porque aquela pessoa que fez aquela atrocidade, cometeu aqueles erros, merece pagar pelos erros dela, né? Então Deus faz a mesma coisa. Ele vai ser misericordioso com a gente, Ele nos perdoa, mas a punição ainda assim vem. Só qual é a diferença? A punição não veio sobre nós, veio sobre outro que nos representou e recebeu essa punição no nosso lugar. E esse é Jesus Cristo. E aí a gente vê a importância de Jesus ser Deus homem. Porque se Jesus fosse apenas humano, o sacrifício dele não seria tão digno ao ponto de pagar a nossa ofensa contra Deus. Porque a ofensa foi feita contra Deus, entende? Não foi feita simplesmente contra uma pessoa, ou contra um animal, ou contra a natureza. Foi feito contra o próprio Deus. E aí é interessante a gente olhar e ler o Antigo Testamento, né? Porque quando a gente vê a lei do Antigo Testamento, a gente vai ver coisas muito curiosas. Nós vamos ver coisas desse tipo assim, ó. Se alguém lhe roubou, essa pessoa deve devolver o que roubou de você e mais uma multa de 25% em cima daquilo. Entendeu? Então a punição que Deus orientou ao povo de Israel para casos de roubo era o quê? Devolver o roubo, o que roubou, o valor, a quantia completa e uma penalidade de 25% em cima. Eu fico pensando, se a gente aplicasse isso no nosso país, teria menos roubo, né? Porque o roubo não compensaria. Então devolve tudo e mais 25% do roubo que foi cometido. Agora, se ela matasse um animal, ela teria também que devolver um animal e um valor de 25% em cima daquele animal também. Mas se ele matasse uma pessoa, a punição já era a morte, porque ele matou uma pessoa que é a imagem e semelhança de Deus. Então já é uma coisa mais grave, percebe? Há uma gradação aqui. Então, se a punição da morte já é para aqueles que matam aquele que é a imagem e semelhança de Deus, imagina a punição daqueles que cometem um pecado contra o próprio Deus. É algo mais pesado. É por isso que nós defendemos que o inferno é eterno. Isso é importante, porque tem pessoas que dizem que o inferno não é eterno, né? Que o fogo do inferno vai se acabar uma época. E não, é eterno, é o que a Bíblia diz. E ele é eterno porque Deus é infinitamente digno, entende? Por isso que a punição é eterna. E é por isso que Cristo, ele também tem que ser divino para poder nos resgatar. Porque por mais que ele seja um homem sem pecado, se ele não tiver a mesma dignidade de Deus, o sacrifício dele não teria a capacidade de nos salvar. Se em vez de Cristo ter vindo encarnado e morresse por nós, fossem vários anjos, milhares e milhares de anjos, encarnando e morrendo por nós na cruz, não seria o suficiente para nos salvar. E lembra? O que os serafins fizeram diante do trono de Deus? Como é que eles estavam? Quem lembra? Tinham 6 asas, né? Com 2 voavam e as outras faziam o quê? Cobrir os olhos e os pés, né? Declarando: Deus é santo, santo, santo. Qual é a ideia ali? Santo, santo, santo. É uma ênfase, dizendo que Deus é santíssimo. Santo demais, que até nós que somos seres puros, temos que cobrir os nossos olhos e tapar os nossos pés. Qual foi a reação de Isaías? Pequei, porque vi a Deus, né? Pronto, vou morrer, né? Pequei, estou em pecado. Aí veio um anjo e o purificou ali por meio da tenaz ardente. Percebe a profundidade da doutrina de Cristo para a nossa salvação? Pode falar, Tiago. É interessante, porque assim, Deus, podendo poder tudo, né? Ele poderia muito bem, se ele quisesse, perdoar com base no que ele sabe. Eu sei que fulano se arrependeu, então eu vou perdoá-lo, sem exigir um sacrifício, né? Sim. Mas aí, ele fazendo isso, ele minimiza o pecado. Exato. O pecado contra ele. Né? Exato. Então assim, Cristo responde a isso, né? Recebendo a ira
e ao mesmo tempo quanto ele é misericordioso ao mesmo tempo. Exato. Isso é fantástico, porque é muito belo o plano de Deus da redenção, né? Ele faz de uma forma tal que ele não deixa de ser justo e não deixa de ser misericordioso para conosco, e o ato dele redunda em glória diversa para ele, né? Porque tem os anjos na eternidade que o glorificam, a nós que fomos remidos por seu sangue, que agora o glorifica também, e aqueles que vão glorificar a Deus por receberem a punição que é justa da parte de Deus. Então tudo redunda em glória diversa ao Senhor, né? A criação, a cura imaculada, a redenção dada a nós e aqueles que ficaram rebeldes e receberam a sua punição. Tudo isso vai redundar em glória para Deus. Isso é fantástico, certo? E é importante a gente ter isso com noção para que a gente possa ser grato e entender a importância do ato de Cristo morrer na cruz por nós. Porque se nós não entendemos isso, meus irmãos, a gente abre brechas para esses erros que eu falei, como por exemplo da Igreja Católica, que pensa o quê? Não, Cristo pagou pelos nossos pecados, mas vocês têm que continuar os atos de sacramentos, os 7 sacramentos da Igreja Católica, para poder estar purificado o suficiente para entrar no céu. E a gente já viu desde o começo aqui, de Éfeso, né, 1:17 e também Colossenses 1, que não, que a remissão dos nossos pecados vem pelo sangue de Cristo. E lá só diz o sangue de Cristo. Não precisamos de nada mais, entende? Não é algo a mais que a gente pode fazer para ter salvação. A fórmula da salvação não é Cristo mais obras, ou mais sacramentos, ou mais estar debaixo de uma instituição, ter feito um batismo ou algo assim do tipo. Não, é Cristo, somente Cristo. Por isso que a gente enfatiza tanto essa sola, né, esse princípio na Reforma Protestante. Por isso a grande percepção de Lutero ao resgatar esse ensinamento que a gente está vendo desde os séculos passados, século V, IV, né, sendo falado e tratado sobre isso, ok? Bem, vamos continuar aqui vendo sobre a pessoa de Cristo, no slide 7, ok? Diz assim: sob a luz da Bíblia, os teólogos reunidos nesses concílios concluíram que Jesus Cristo é perfeitamente humano e plenamente divino, sendo que essas duas naturezas são presentes numa só pessoa. A isso se dá o nome de união hipostática. Eita, um nome complicado, né? Eram os nomes que eles davam na época, certo? Este é um dos grandes mistérios da fé cristã. E de conformidade com Mateus 16, 13 a 17, é necessária a intervenção de Deus para que admita o conceito correto sobre Jesus. Vamos lá para Mateus 16. Mateus 16, do 13 ao 17. Diz assim a respeito da confissão de Pedro, né? Veja só. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, e outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Então perceba, a confissão, a percepção que Jesus, ele é este homem-deus, né? Ele é humano sim, mas ele é Filho de Deus, divino, segunda pessoa da Trindade. É só uma confissão que a gente consegue fazer por conta da revelação de Deus, Deus atuando em nosso coração, entende? Por isso que é um privilégio, irmão. Por isso que é graça de Deus. Não é um ato meramente intelectual. Isso aqui é importante, porque foi muita discussão ao longo dos séculos, né? Mas que a gente precisa entender que a premissa básica vem de Deus, e que entender essa completude de quem é Cristo realmente é um dos grandes mistérios de Cristo, né? Eu posso ler aqui novamente, ó. Jesus Cristo é perfeitamente humano e plenamente divino, ok? A gente está compreendendo isso. Sendo que essas duas naturezas são presentes numa só pessoa. Aí que talvez fique mais complicado de entender, né? Mas na prática, o que a gente quer dizer? Que Jesus Cristo, o homem, ele é o Filho de Deus, ele é Deus
encarnado. Basicamente isso. 100% homem e 100% Deus. Entender toda essa profundidade, talvez é algo que fuja do aspecto da razão, que transcenda a razão. Não é contra a razão, não é que é irracional, mas é algo que transcende. É que nem a beleza, né? A beleza ela tem certos aspectos de racionalidade, mas é algo que transcende. É uma experiência que nos impacta. E a gente vê lá uma cachoeira bela, né? Não tem como você não ficar impactado com aquilo. Algo que transcende. Assim é a verdade a respeito de Cristo também. E que não é nos dado crer por meio da revelação que Deus nos faz. Como ele diz, né? Porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Pode falar. Um comentário e uma pergunta. Assim, quando eu li esse texto antes, né? A gente vê assim que esse momento é um momento assim ímpar na história do próprio mundo em si. Porque hoje muitos sabem quem é Cristo. Podem não crer nele, mas sabem quem é Cristo, sabem que Jesus é Cristo, sabem que Jesus é o Filho de Deus. Mas até aquele momento da história do mundo, esse conceito de um homem ser Deus, ele não, assim, dentro da fé cristã não existia. Né? Então quando Pedro ele fala aquilo ali, ele é como se o próprio Deus cravasse naquele momento da história, onde Cristo seria realmente visto e conhecido. Eu imagino assim, que naquela hora que ele falou isso, até os próprios discípulos ficaram em estranheza, né? Porque era completamente assim, diferente da cultura judaica. E a pergunta é assim, como surgiu o título Filho do Homem? Assim, quem usou primeiro esse título e quem botou? Pronto, ok. E realmente foi algo marcante, né? Então, a gente fala na teologia que o evento Cristo mudou muitas coisas. Porque aquele mistério que Paulo tanto fala, né? Foi revelado, certo? Há vários lampejos no Antigo Testamento, mas é no Novo Testamento que esse mistério é totalmente desvelado a nós, tá bom? A pergunta foi o conceito filho do homem, né? O conceito filho do homem vai surgir lá em Daniel. Essa vai ser a primeira citação que a gente vai ver quando ele está falando das revelações do futuro e vai mostrar o Filho do Homem estabelecendo o seu reino, destruindo todos os reinos anteriores, que é representado por aquela estátua, né, famosa. Quando a gente fala de escatologia, sempre fala, né, a estátua da cabeça de ouro, o peito de prata, né, a cintura de bronze, a base aqui de ferro e aí por fim os pés, né, de barro misturado com ferro. E logo depois lá vai dizer que o Filho do Homem, né, pegando a pedra e destruindo todos os reinos deste mundo. Então lá vai surgir esse conceito, ok? E aí, no período que a gente chama de interbíblico, né, que é o período do final do Antigo Testamento até o começo do Novo, muitas pessoas vão falar um pouco desse termo, tentando desenvolver, né, onde surge o gênero literário apocalíptico que a gente fala, tá bom? Que vai formar muito do imaginário do judeu na época de Jesus. Okay? Mas surge primeiro lá em Daniel. Mas no caso assim, entre os judeus que assim, criam, assim, que ouviam falar desse título, né, associavam ao Messias que viria, ou já associavam? Alguns sim. Os judeus normais, né? Mas e até uma diversidade. Não era político apenas, né? Era no campo da política, do rei, nada divino, por assim dizer. Pronto. Então, o que acontece, né? Logo depois da cessação dos profetas falando, então nesse período aí, interbíblico, vai surgir vários grupos e várias dificuldades também, porque Israel vai acabar ficando sob o jugo de outros impérios, né? Até chegar o Império Romano também sob o jugo deles. Então vão surgir vários grupos. Vai haver a revolta dos Macabeus. Macabeu significa martelo, né? Então tinha o Judas Macabeu, o Judas do martelo, né? Que é o revolucionário lá da época. E deles vão surgir vários grupos, que são os saduceus, que vai ser pessoas escolhidas a dedo pelo Império Romano para ficar comandando ali. Eles não são da linhagem de Davi, mas foram colocados lá por questões políticas, né, para poder manter o povo sem revoltar. Vai surgir os fariseus, que são os descendentes intelectuais, por assim dizer, desses macabeus, desses revoltosos. Vai ter também os zelotes, né, que seriam mais essa ala mais revolucionárias. E vão ter outros que vão se isolar, que são os decênios. Vai pensar que está tudo perdido, então eles vão, por exemplo, para o deserto de Puã, e lá vão ficar guardando as escrituras, guardando alguns livros, guardando alguns ritos. Tanto que a gente encontrou agora, né, recente, tem uns 300 anos, poucos anos assim,
que a gente encontrou os manuscritos do Mar Morto, lá em Qumran. Foi esse grupo essênio que se separaram, que eles copiaram o Antigo Testamento, preservaram lá dentro dos potes, e a gente encontrou. E a gente comparou e viu que está igualzinho, né? Para ver como Deus trabalha. Então vários grupos se formaram. Então quando a gente pensa no judaísmo, na verdade não tem uma única forma de pensar. Na verdade são diversas, entende? Então muito se tinha da visão a respeito do Filho do Homem. Alguns poderiam falar do Messias, uma visão um pouco mais divina, outros uma visão somente terrena, né? Mas um evento Cristo, a ênfase foi toda para o outro lado. Por quê? Porque se olhar para uma ênfase divina, aponta para Cristo muito forte. Então, depois do evento Cristo, depois da punição que Deus traz no ano 70, que é a destruição de Jerusalém, né, muitos grupos vão se perdendo. Os essênios são extirpados da face da terra. Tem até a história de um dos fortes deles que se perde, agora me fugiu o nome desse forte, né? Eles acabam, o Império Romano fazendo um cerco, vai invadir, eles percebem que não tem como vencer, então o que eles fazem? Se suicidam. Todos eles se suicidam, né? Eles vão tirando sorte, e aí vai um matando o outro e o último se suicida. Então quando eles chegam lá no forte, todo mundo já está morto, né? Eles não queriam ser entregues como escravos. Então os essênios morrem. Os zelotes foram para a guerra, perderam. Não conseguem vencer a potência do Império Romano, né? Morreram. Quem sobreviveu? Os fariseus, porque os saduceus estavam junto politicamente, né? Então quando Roma decide punir os judeus, eles morrem. Então os fariseus correm por todo canto do mundo, tentam fugir, e aí os fariseus se tornam os judeus de hoje, certo? E aí eles vão desenvolver a tradição deles ali, que é o que a gente chama de literatura do segundo tempo. São os comentários, né? Que a gente chama de Mishnah, Talmud, ok? São os comentários que eles fazem da Bíblia, e regras e tudo mais, preceitos. E aí nessas regras e tudo mais, eles vão ter essa perspectiva mais humana, né? Vão apagar mais essa figura mais divina, principalmente por conta do evento de Cristo, que é muito marcante. Isso vai ser importante quando a gente chegar mais para tratar sobre os dons espirituais, viu? Então vai guardando essas informações aí no coração. Mas veja como é a história, né? É realmente bem complicada e a gente tem que sentar, estudar, aprender bem direitinho. Porque lembra, isso aqui são eventos reais. Eu gosto sempre de enfatizar isso, porque às vezes são temas tão grandiosos, né? Que a gente fica pensando que é uma espécie de fantasia ou que não aconteceu na realidade, né? Às vezes a gente fica vendo os desenhos bíblicos, as histórias, né? As gravuras, as pinturas que se fazem, e a gente tende a esquecer que isso aconteceu. Não, isso aconteceu de verdade. Mudou o mundo, né? Dividiu o mundo em antes e depois de Cristo. Então foi realmente algo muito, muito marcante. Tá bom? Consegui responder a tua pergunta? Pronto. Ótimo. Então a gente vê isso a respeito da pessoa de Cristo. Ele é 100% divino e 100% humano, né? Isso foi o que se tornou claro, totalmente claro, no Novo Testamento. No Antigo Testamento havia lampejos, mas quem tornou isso claro totalmente foi o Novo Testamento, foi a própria pessoa de Cristo, né? E a gente vê o próprio Deus atuando no coração daqueles que o seguiam, seus discípulos. Bem, temos pouco tempo, mas vamos ver se a gente consegue finalizar essa última parte aqui, que são provas da real humanidade de Cristo, né? Então, como é que a gente sabe que Jesus de fato era um humano, né? A gente vê as definições, mas será que a Bíblia fala isso mesmo, né? Então é importante ver passagens da Bíblia que falam a respeito disso, tá bom? Vou pedir para a Leninha ler para a gente Mateus 1, verso 18, vai ser uma das primeiras provas. Vamos andar aí no Novo Testamento, né? O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então o que isso aqui revela? Que Jesus nasceu, né? Ele teve um nascimento. Então isso aponta que ele era humano. Outra passagem, ele veio da descendência de Davi. Vamos lá para Romanos 1:3. Pedir para a Janaína ler para a gente. Romanos capítulo 1, verso 3. Isso. Com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, é o Papa. Isso, tá certo. E foi designado Filho de
Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos. A saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Esses dois versículos é ótimo, né? Que fala tanto a humanidade, descendência de Davi por parte da carne, né? Ou seja, humanamente falando, materialmente falando, corporalmente falando, mas ele também é filho de Deus, segundo o Espírito da Santidade e a ressurreição dos mortos. E aí continua. Ok? Então a gente viu que ele veio também da descendência de Davi. O outro ponto, ele cresceu e se desenvolveu naturalmente. Essa aqui é uma passagem muito curiosa. Pedi para a Jéssica ler para a gente. Lucas capítulo 2, 40, e depois tu pula lá para o verso 52. Lucas 2, o verso 40 e depois o verso 52. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. 50. E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. É o 52. Crescia Jesus em sabedoria e estaturas e em graça para com Deus e os homens. Então, Jesus, ele aprendia as coisas assim como qualquer outro ser humano. Ele cresceu em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Essa é uma passagem que gera muitas dúvidas, né? Porque se Jesus é Deus, como é que ele está aprendendo? É o que a gente vai falar sobre a questão do esvaziamento de Cristo. Lá em Filipenses capítulo 2, aí vai ser o Tiago que vai se virar com esse texto, depois, né, eu estou livre. Nós vamos ver que ele, mesmo sendo Deus, encarnou, se esvaziou, tomando forma de homem, não usurpou ser igual a Deus. Okay? Então ele se limitou nessa figura humana, sem deixar de ser Deus, e como ser humano ele viveu como um humano plenamente, inclusive tendo que crescer em sabedoria, crescer em estatura, né? Ele nasceu como um menino, um bebê, foi crescendo e crescendo em graça também ali diante de Deus e dos homens. Então uma comparação simples que eu gosto de fazer, que é pensando em carros esportivos ou motos esportivas, né? Sei que ninguém aqui tem dinheiro para ter um negócio desse, mas geralmente esses carros e essas motos, eles possuem modalidades de direção. Então tem uma modalidade lá que usa 100% da capacidade, né? Então outra modalidade que usa menos, que é para economizar gasolina ou para dias chuvosos ou algo assim. Então tendo a pensar nesse esvaziamento de Cristo dessa forma. Ele tem toda essa capacidade, mas ele se limitou à forma humana, não usurpou toda essa sua capacidade, porque ele queria viver como humano plenamente aqui, até mesmo para nos representar por completo. E é isso que Cristo faz. Se a gente parar para pensar, Cristo ele viveu a humanidade de uma forma extrema. Ele sofreu a fome ao extremo, não foi? 40 dias no deserto, imagina aí. Né? Fome ao extremo, sofreu dor ao extremo, sofreu humilhação ao extremo. Então ele passou por todos os aspectos da humanidade. Inclusive ele teve que crescer e aprender. Né? Isso é engraçado, porque Cristo poderia ter decidido encarnar numa forma de um homem adulto já, né? Veio aqui pronto, homem adulto, encarnado, já vou ensinar, já vou mostrar meu poder. Mas ele não quis fazer isso. Ele quis viver toda a humanidade do homem, até mesmo a sua concepção. Cristo ele foi um feto. Já parou para pensar? Teve que crescer na barriga de Maria e nascer. Pensa a implicação ética forte aí. A gente pode ser a favor do aborto, publicamente? O próprio Cristo mostra que ele foi humano desde o princípio. Cresceu como um feto, dentro da barriga de Maria, né? Ele poderia ter vindo como um bebê. Fugiria desse escândalo da Maria que virgem se achou grávida no Espírito Santo, que até hoje renda piadas de muito mau gosto por parte daqueles que não creem no Evangelho, né? Mas ele quis viver a humanidade em plenitude, certo? Pastor, ao mesmo tempo também mostra que assim, ele com 12 anos ele já sabia quem ele era, né? Isso, sim. Sabia, ele já tinha consciência dele mesmo como um filho de Deus, né? Sim, exatamente. Né? Tanto que ele discute ali, esse episódio aqui é muito incrível, né? Porque ele discute já com os doutores, desde cedo, né? Falando corretamente a respeito da interpretação da Torá, que a gente fala, que é o Antigo Testamento. E até quando ele faz ele trazer do templo, aí ele foi embora, esquece dele, só atrás dele, ele sabe que faz a obra do meu pai? Isso, do meu pai, né? E isso é muito curioso, porque ele já sabe que ele é filho de Deus. Né? O que acontece culturalmente? Eu vou parar por aqui, certo? O que acontecia culturalmente?
culturalmente, a pessoa se tornava adulto ali, ou era reconhecido como um adulto, um pequeno adulto, né? Quando chegava aos 12 anos. Por quê? Porque é a idade onde os hormônios florescem e tudo mais, né? Então você se torna homem ou mulher, né? Até a gente fala, né? Ah, minha menina tá virando mocinha, né? Quando chega ali nessa idade dos hormônios. Então o que se fazia? Quando era criança, a criança andava com as mulheres. Quando se torna homem, anda com os homens. Então Jesus está nessa fase. E aí José e Maria não se compreenderam muito bem e o menino ficou só, por assim dizer, né? E aí ele ficou ali, ensinando, debatendo. E aí como Maria vai perguntar a ele, o que está fazendo, por que não estava com José, né? Por que você se perdeu da gente? E aí ele vai explicar, olha, sabe que cabe a mim fazer as obras do meu pai? Ou seja, seguir o meu pai? Então, ele estava andando com Deus. Né? Isso é incrível para mostrar que desde cedo Cristo já sabia. Né? Ele não se enganou ou foi uma coisa errada que incutiram na cabeça dele. Não, ele tinha plena consciência. Como é que um rapaz de 12 anos vai saber a respeito disso, né? Realmente ele era Deus e humano. Ok? Amém. Vamos parar aqui, porque nosso tempo já estourou, né? E na próxima aula a gente continua aqui desse slide de número 8, tá bom? Vamos orar a Deus? Queria pedir para o Tiago, pode orar por nós? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela grande oportunidade de estarmos aqui reunidos, para poder, Senhor Deus, aprender mais sobre o Teu Filho, sobre todos os segredos e mistérios que rondam o Deus vivo. Com muita satisfação, muita alegria, muita satisfação de poder estar desfrutando desses ensinamentos, conhecendo mais como o Senhor é soberano, como o Senhor guiou toda a história para que chegássemos até aqui. O Senhor esteja nos abençoando, nos dando cada vez mais o desejo e a vontade de estarmos a partir desse lugar para aprender, para conhecermos mais a Tua palavra, para que ela venha a fazer diferença em nossas vidas. Que os Teus mistérios possam ser revelados para nós no dia a dia, possamos enxergar, Senhor Deus, a Tua misericórdia em cada ato, em cada momento. Entendemos quão beneficiados somos, quão privilegiados somos, por sermos conhecedores do Senhor. Ou que pelo Senhor tenhamos conhecido previamente. Obrigado por tudo, esteja nos abençoando. Deus, Senhor Deus, abençoe o pastor logo mais no nosso culto. Pedimos que o Senhor esteja conosco, nos orientando e fazendo com que esse projeto, esse trabalho possa prosperar. Ajuda-nos, assim que oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.